Agora vamos para um bate-papo sério. A gente vai falar sobre traição. Esse é um assunto delicado, é aquele assunto que gera polêmica, é um assunto que se cai numa rodinha de amigos, todo mundo tem um bom palpite, né? As pessoas gostam de apontar o dedo. O fato é que quem já viveu um processo de traição sabe o que sentiu, né? Quem já traiu sabe como é que foi tudo isso, enfim. Isso envolve quebra de expectativa, quebra de pacto, quebra de contrato, dor no coração, não é verdade? E a gente vai entender melhor tudo isso, gente, porque aqui a gente pensa sempre em te ajudar a ter uma caminhada equilibrada, saudável, debaixo dos valores que a gente considera valores que vão fazer a gente feliz, porque são os valores de Deus e Ele faz tudo perfeito, né? Então hoje, para a gente conversar sobre esse tema que é tão delicado, nós vamos receber a psicóloga Elisângela Niná. A Ana Cleudes, que superou a dor da traição, vai compartilhar um pouquinho a história dela com a gente e algumas histórias das pessoas que a Andressa encontrou passeando, trabalhando pelas ruas de São Paulo. A gente também quer ouvir a opinião, mas eu também quero saber a sua história. Então, se você tem uma história e tem vontade de compartilhar com a gente, pode mandar. Não pode ser muito longa, porque você vai mandar pelo Instagram, mas manda. Às vezes a gente, sem querer, abençoa a vida de alguém com uma frasezinha que a gente fala, tá bom? Então vai lá no Vida Melhor Oficial. Vou ficar com o meu telefone bem a postos aqui para ficar atenta a todas as respostas. Vai lá no Vida Melhor Oficial e vamos conferir a opinião do povo sobre traição. Vai lá. Uma pesquisa realizada por um aplicativo de encontros revelou que 8 a cada 10 brasileiros já traíram seus parceiros. Você já traiu? Não. Já foi traído? Não sei. Se eu fui, não fiquei sabendo. Eu nunca traí, assim, né? Eu não considero traição. O moço, que é meu esposo, hoje ele já me traiu. A gente namorava há 8 anos, a gente já estava com o casamento marcado. A primeira viagem que ele fez, ele já ficou com alguém. Só que ele foi sincero, chegou e falou. Não foi nada sério, eu falei, como é que vai casar e trair assim? Já. E por que você traiu? Porque eu fui traída. Aí eu devolvi. Como que você se sentiu quando você descobriu que você foi traída? Horrível. Você sente uma punhalada por trás. Dói, né? É um sentimento que não tem explicação. Porque você confia completamente na pessoa e quando você é traído, o seu sentimento é ferido, né? Então, uma dor que não tem como a gente explicar. É algo que você sente além da carne e também no espírito, né? Qual foi a sua reação? No começo, assim, a princípio eu fiquei meio assim, aí depois, e nós estamos casados até hoje há 18 anos. Você perdoou? Perdoei, porque quem nunca, né, assim, dá umas olhadinhas e tal. Eu também, eu nunca fiquei, cheguei, beijei, abracei, mas já olhei, já vi. Pronto, e nós estamos até hoje juntos. Que teve a suspeita da traição, né? O casamento ficou um pouco abalado também. Aí eu me separei, voltei para casa dos meus pais. Depois eu reconstruí tudo sozinha e o prazer foi maior, né? Porque no casamento a gente começa a construir as coisas em conjunto, né? Mas depois, o que me admirou, né? Até hoje foi a minha força de vontade, né? De crescer, de amadurecer. E isso me fortaleceu muito como mulher. Quando você melhorou, você traiu e ainda tá com seu marido ou acabou o casamento? Não, acabou. Depois dessa, acabou. Ele descobriu a sua traição? Descobriu porque eu falei. Aí ele perguntou, onde você tava? Eu falei, onde que eu tava? Aí eu fui e falei, eu tava com fulano de tal. Aí ele ficou sem reação, aí depois disso a gente separou. Você perdoou e continuou a relação ou saiu da relação? Não, eu saí da relação. Você já traiu também ou não? Não vou dizer trair, eu vou dizer assim, quando a gente foi jovem, porque hoje hoje eu sou um homem maduro, né? Mas quando eu fui jovem, tinha aqueles tempos de fica com uma mocinha aqui, outra ali, quando tá ficando com uma, fica com outra também. Então isso, bem dizer, na língua dos jovens não é uma traição, porque você tá ficando, você tá curtindo uma pessoa, né? Agora, quando envolve um relacionamento sério, aí sim se torna traição. Perdoa a traição? Não aceito. Terminou o relacionamento? Eu terminei. O que você acha da traição?
Eu acho, na verdade, eu acho assim, se for pra trair, não fica com a pessoa, não assume um relacionamento, entendeu? Não assume um compromisso. Bom, vamos ver a opinião das nossas convidadas também e a sua, você que está aí do outro lado. Então eu recebo agora duas queridas, nossa jornalista, né, Ana Cleusa? Seja bem-vinda, obrigada por estar aqui, fique à vontade. Nossa querida psicóloga, muito obrigada por estar aqui também, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que é tão delicado, né? E é interessante, todo mundo tem uma opinião, as opiniões às vezes são até divergentes. Muito. Deixa eu ver, me conta, vou pedir para a Ana Cleusa começar, para a gente entender a história e depois eu quero te ouvir, tá bom? Obrigada por estar aqui. De nada. E eu queria que você contasse um pouquinho a sua história pra gente. Assim, quando eu descobri, né, a traição, foi um baque, né? Foi um baque. Eu namorei 6 anos, depois casei 8 anos. Tava tudo assim sob controle e, de repente, ele chegou e falou, não gosto mais de você. E ali eu comecei a me indagar, me sentir culpada, mesmo não sendo culpada, porque acho que é uma das primeiras coisas que a gente... Quando ele disse que não gostava mais de você, ele já tinha dito que tinha te traído? Eu descobri e perguntei pra ele. Aí ele falou, eu te traí porque eu não gosto mais de você. Né? Foi uma rejeição, além da traição, ele também, né, teve aquela questão da rejeição. Foi um susto, eu comecei a procurar onde eu errei, porque tinha acontecido aquilo comigo. Eu fiquei com muito traumas, muito mesmo. Tentei suicídio, porque o choque foi muito grande. Eu nunca imaginava, foi meu primeiro namorado, né? Primeiro tudo na minha vida. Estava casada há quanto tempo? 8 anos. Tinha filho já? Tinha uma menina. E aí eu ficava, como será aquilo? Né? E aí, de repente, tudo bem. Fui procurar ajuda e depois de 1 ano eu comecei a me autovalorizar. Comecei a entender que eu tinha um valor e não cabia nele, no mundo dele. Então, tudo bem, ficamos amigos, né? Nunca tive raiva dele, mesmo ele falando tudo, nunca tive raiva, porque eu acredito que o amor é um sentimento muito, muito grande, muito, até hoje, por mais que ele falou de mim, mas até hoje, assim, nós somos bem amigos. Eu gosto muito da pessoa dele, é o pai da minha filha, né? Mas não foi fácil. Precisou muita fé, né? Eu dei a volta por cima através também de muita fé. E foi assim que eu me superei. Abri uma loja virtual, comecei a me autovalorizar, a autoestima, porque cai muito, você se sente no chão. Fui me erguendo, fui me construindo, fui me reconstruindo. É como recomeçar das cinzas. Você vê, a história da Ana é a história dela, né? E envolve a rejeição, envolve um marido que não cumpriu o que foi prometido, que era ser fiel e amar, né? Num determinado momento ele resolveu não amar mais. Eu entendo muito amar como decisão. E ela também nem tinha muito como falar, não, eu quero continuar, porque ele já não queria mais, era claro, pelo que eu entendi. Agora, as histórias são diferentes, né, doutora? São. Mas isso que a Ana falou é muito comum. Essa sensação de que o que faltou em mim, né? Quando ela fala, eu me senti ali, nada, a autoestima foi pro chão. Porque a mulher tende a trazer para ela. Então, faltou alguma coisa em mim para que esse homem não me quisesse. Sempre. Mesmo que o marido fale, traí, mas eu te amo muito, eu traí porque eu sou um traste, traí porque eu sou horrível, mas eu te amo muito, a mulher sente na autoestima. Sempre. Na maioria das vezes, não vamos generalizar, mas 99,9%, porque se eu sou tão boa, né? Se eu entrego tanto, o que faltou para ele buscar algo em outra pessoa que não em mim? Então, é quase que inevitável, né, esse trazer. Mas é importante isso que a Ana entendeu aí em algum grau, de que não é sobre mim, é sobre ele. Né? Foi uma decisão dele, não tem nada a ver com algo que faltou eu entregar. Como você falou, é uma decisão. Então, ele decidiu se relacionar com outra pessoa, independente de tudo o que eu doei, né? Existem casos em que o traidor também não gostaria de ter traído. Eu vi ali no Povo Fala, né, algumas pessoas dando a entender isso, que fizeram, mas que não era o que elas queriam ter feito.
Acho que o arrependimento também é comum, assim, em algum grau. Até porque, sei lá, no caso do marido da Ana, ele foi pego. Então, o arrependimento, na maioria das vezes, acontece quando a pessoa é pego. Pode acontecer quando não for também, né? Mas, muitas das vezes, quando a pessoa não é pego, esse comportamento pode ficar sendo decodificado como algo recompensador em algum grau. Então, a probabilidade do sujeito repetir tende a aumentar um pouquinho, porque não tem muita consequência sobre aquele ato. A não ser que haja um arrependimento muito genuíno mesmo, a partir do ato. Vou deixar uma perguntinha aqui no ar. Lembrei da música do Mamonas Assassinas, que fala de traição e que diz que nem as baleias do oceano são fiéis, né? O que a ciência fala sobre a dificuldade em relação a ser fiel? Isso faz parte do ser humano? Isso tem a ver com caráter? Tem a ver com índole? Ou tem a ver com hormônios, com nossa humanidade? Eu volto aqui já para a gente tentar entender, tá bom? Doutora, eu deixei aqui uma pergunta. As pessoas têm dificuldade em ser fiéis? Por que exatamente? Você perguntou se tem alguma explicação científica para isso. Eu posso até dizer que, em algum grau, a gente tem que pensar assim, o nosso cérebro ele é um farejadorzinho de recompensa. O que isso quer dizer? Tudo que trouxer prazer, ele tende a se inclinar. Só que a gente tem que entender que nem tudo que traz prazer é funcional. Então, sei lá, droga ativa nosso sistema de recompensa, mas nem por isso é funcional. Então, trair vai ativar o teu sistema de recompensa, mas nem por isso é funcional para a tua vida. Então, se você me disser, Eli, mas obrigatoriamente a nossa biologia inclina para isso, eu diria que inclina como para qualquer coisa, para usar droga, para você comer um bando de chocolate por dia, mas é uma escolha. Então, independente de eu ter um fator biológico que me incline para algum lugar, eu ainda tenho o poder de escolha, né? Eu ainda tenho o poder de refletir sobre aquilo ali e decidir se eu me inclino para 2 quilos de chocolate, se eu me inclino para trair, se eu me inclino para usar droga, porque sempre o meu sistema vai ser recompensador, mas eu tenho a capacidade de refletir sobre o quanto aquilo vai ser funcional para a minha vida. Então, não é uma justificativa. Me lembrei da oração do Pai Nosso, que a gente precisa ter sempre em mente, né? Pai Nosso que estás nos céus, finalzinho que eu estava lembrando aqui, fugiu agora. Livrai-nos do mal. Antes, não nos deixeis cair em tentação, não nos deixeis cair em tentação. Não é para cair. Tem ali o fator recompensa. Não, vou cair. Porque depois a gente fala, mas livrai-nos do mal. Porque uma vez que você cai, jaz no maligno. E aí é complicado. Aí vem um monte de consequência terrível. Então, vamos manter foco, né? Aí você está falando de escolha, de foco, de razão. Falando mais alto que a emoção. Isso, perfeito. Até porque, para pensar, o sujeito ele tem a habilidade de decidir o tempo todo. Ele decide se ele vai chegar atrasado, se ele não vai chegar atrasado, o que ele vai fazer com o dinheiro. Então, ele também consegue decidir se ele vai trair ou se ele não vai trair. Né? Então, o fator decisão está ali. Às vezes, mas a mãe traiu, o pai traiu. A história de vida também é um condicionante para o sujeito. Sim, mas mesmo assim, mesmo a gente tendo ali uma história de vida que dê suporte a alguns padrões inadequados que eu possa adquirir, eu ainda assim tenho o poder de decidir, né? Ainda assim. Perfeito. Agora, a gente está aqui também questionando se existe perdão para uma traição ou não. Eu queria ouvir a opinião da Ana. Existe perdão para uma traição, Ana? Eu perdoei. Eu perdoei porque, assim, o perdão é algo muito pessoal e muito libertador. Quando você perdoa alguém, você perdoa a si mesmo. Você deixa ele ir, você deixa a liberdade. E quando você não perdoa, você adoece. Então, assim, eu perdoei. Hoje somos amigos, né? E estamos aí cogitando, né? Essa é uma amizade prazerosa até. Depois de 8, 9 anos, hoje nós temos uma amizade até mesmo de um possível retorno. Olha, então ele não tá com essa pessoa? Não. Mas ele tá solteiro? Tá. Ele tá solteiro e você tá solteira? É. Olha lá que coisa boa. E assim, logicamente, né, com toda uma preparação. E o perdão é liberdade.
Perfeito. É muito legal você perdoar, porque quando a gente perdoa, a gente se sente livre. Então isso é legal, porque a mágoa nos machuca, nos traz doença física, emocional. Então o perdão é fundamental. Eu acho maravilhoso isso. A gente precisa realmente compreender o outro, né? Você trouxe até alguns aspectos que fazem com que as pessoas não consigam manter aquilo até que elas gostariam, que elas entendem até como um bom valor, por histórias que elas trazem na vida delas, por marcas, por algumas fragilidades. Quem trai também, normalmente, tem autoestima afetada? Ah, sim, sim. Para pensar, né? É um sujeito que tende a ceder muito para o fator busca ali do prazer imediato, né? Então, é um sujeito que tem um controle da impulsividade bem pequeno. Talvez possa ter uma história de vida que suporte esse comportamento. Então, talvez, sei lá, o pai, a mãe traía. Então, vamos pensar no repertório familiar, como provavelmente não era, o que foi entregue ali para esse sujeito. E essa cognição está muito frágil, porque a gente acabou de falar, sei lá, eu tenho aqui, tudo bem. O meu sistema prefere dormir do que acordar para ir trabalhar. O meu sistema prefere, sei lá, o açúcar do que comer saudável. Mas eu preciso ter a capacidade de decidir coisas funcionais para que eu me torne um sujeito minimamente funcional. Então, se eu não consigo fazer isso, isso diz muito sobre como está a minha cognição, quanto frágil eu estou. Perfeito. E o casamento em si, um casamento que passa pela traição, a gente pode generalizar que esse casamento também estaria precisando de um ajuste para não passar por isso? Ou até relações muito saudáveis, verdadeiramente saudáveis, vamos saber também o que é ser saudável, porque às vezes a gente idealiza um saudável que nem existe, né? Mas uma relação saudável também pode passar por uma quebra de acordo. Eu digo de acordo, mas casamento é um contrato que a gente até assina ali perante o juiz, né? Mas você responde isso já, pode ser? Pode. Depois, Ana, se tiver alguma pergunta, pode fazer também. Quiser fazer qualquer colocação, fica super à vontade, tá? E eu também quero saber se você já mandou a sua pergunta, se você já compartilhou lá no nosso Instagram, Vida Melhor Oficial, que eu vou ficar de olho. Combinado? Vamos agora. Deixa uma perguntinha. Deixou? Deixei? Deixou. Qual? Você vai ter que repetir. E o casamento, quando ele é funcional, quando ele tá todo perfeitinho, ele também tá suscetível a uma traição ou não? A traição, ela é consequência de um relacionamento que desandou. Eu acredito que seja um bom sinalizador de que não tem algo bom ali, né? Porque, lembra, não é sobre, sei lá, se a mulher foi atraída, né? Não é porque estava faltando algo na Ana, estava faltando provavelmente algo naquele marido. Então, às vezes, se essa relação, na verdade, tiver bacana, que nem você falou, dentro do conceito mínimo do que a gente considera legal, o cara não vai procurar nada em outro lugar, né? Ele vai conseguir fazer a contenção do impulso. Então, na verdade, a gente precisa cuidar do relacionamento. Ana, você percebeu em algum momento que o seu relacionamento, hoje, enxergando, né, de fora, de longe, você consegue enxergar que o relacionamento não estava do jeito que você gostaria que estivesse, ou do jeito que você poderia ajudar para que estivesse? Sim, eu acredito que eu deixei muito, eu peguei muito papel de mãe nesse relacionamento, né? Muitas vezes a gente, como mulher, tende a isso, né? Do cuidado excessivo. Eu acredito que, a princípio, eu queria cuidar, esqueci de mim, parei no tempo. E realmente, quando a gente deixa aquela questão do amor, da paixão, porque assim, o casamento, ele é em torno de muitas coisas, não é só, né, aquele amor da paixão, né? Mas tem sim o companheirismo, a amizade. Então, muitas vezes aquela correria do dia a dia, vai trabalhar, volta, a comunicação, quando falta um pouco a comunicação também, isso. E estava faltando, quando eu percebia que não tinha mais aquela intimidade um com o outro. A gente entra no casamento meio que acha que a coisa vai, né? Eu gosto sempre de falar, até nas minhas redes sociais, que a gente precisa investir e que demanda mesmo tempo, demanda investimento, demanda um olhar atento.
Porque, e o autoconhecimento antes de qualquer coisa, né, Eli? Por isso é que é tão importante a gente entender quem a gente é. Senão a gente começa a fazer pelo outro o que o outro é capaz de fazer. A gente entra no casamento e acaba repetindo um padrão da mãe. Ah, minha mãe era a mãezona da casa. E aí o marido, ele não entende aquilo como a linguagem de amor. Ele nem entende que você tá amando, que você tá cuidando. Às vezes você tá fazendo tanto que ele tá se sentindo um filho. E ele fala, pô, eu era uma mulher, não queria uma mãe. Né? Acontece tudo isso. Eu senti esse papel, mais de mãe do que esposa. Tanto que no final eu percebi isso. Quando ele fala assim, o meu amor por você continua, mas não por casamento. Eu sinto como uma amizade. E teve uma fase também dele que ele perdeu a mãe muito cedo. Ele perdeu a mãe com 8 anos. Então, assim, o papel que eu estava fazendo ali, ele falou que espelhava muito o cuidado, o zelo. Então, foi tirando esse amor de casal e entrou um amor, assim, muito mais materno. Provavelmente ele também deixou de fazer coisas para você enxergá-lo como um homem, né? E não apenas como um filho. Faz sentido, ele é isso? Mas, Cláudia, você tem uma coisa que eu digo o tempo todo. 98% das minhas pacientes são mulheres. Então, o que eu sempre digo é preserve a tua existência. Então, sei lá, a Ana que, de alguma forma, ela parou de preservar a existência dela. Ela começou a assumir um papel que não era dela, né? De sujeito ali, de mãe, Então, assim, independente de qualquer coisa, preserve a tua existência. Tem muita mulher que larga a vida profissional, que se fazia atividade física, para de fazer. Se tinha 2 ou 3 colegas, para de se relacionar. Então, assim, o que é preservar a existência? A vida social, a vida profissional, a vida cultural, a vida espiritual. Então, assim, quem você era antes de casar com o Joãozinho? Então, a ideia é tentar preservar ao máximo que você puder essa existência, porque o Joãozinho, ele gostou de você existindo daquela forma, né? De repente, você casa e 10 anos depois, você não é mais aquela pessoa. Você virou alguém completamente diferente. Mais passiva, menos, né, imperativa, mais caseira. Então, assim, não foi por essa pessoa que o Joãozinho se apaixonou e nem talvez o Joãozinho tenha sido ou se permaneça aí a mesma pessoa. Então, a ideia é preservar a existência. Isso é primordial. Perfeito. E uma outra coisa que eu falo também, que às vezes a gente não dá conta, é da gente parar de querer mudar o outro, né? Que às vezes a gente casa com a pessoa e começa a botar tanto defeito, depois olha e fala, nossa, mas eu não o reconheço mais, porque você também começou a cercear. Não gosto dos amigos, não gosto do futebol, não gosto do... Então, a gente também entender que o outro também tem o direito à existência dele, né? Para que exista um casal, é necessário que existam 2 pessoas. Alguns comentários chegaram aqui. A Gildete diz, já fui traída e não consigo mais confiar em homem nenhum. É normal isso, né? Mas precisa fazer um trabalho, doutora? É bom buscar ajuda, porque ela sofreu, sei lá, uma cisão aí, né? Uma ruptura. Então, ela foi ferida num grau muito particular aí para ela. Então, vai ser importante ela entender melhor essa ferida para que ela possa se ressignificar e partir. Né? A Tavares Santos Vera Lúcia diz, se não seguir na companhia da pessoa, não siga, mas perdoe. Eu considero a pessoa que trai emocionalmente imatura. Aí ela diz, na hora dá muita raiva, você sente um nada, mas reage, levante a autoestima. Essa situação só acontece, enfim, porque ela botou, perdoemos porque nos livramos desse mal dentro do nosso coração. E aí, tem gente falando que nunca foi traída, já fui traída num relacionamento de amizade, infelizmente não consigo mais confiar, perdoei meu ex-marido, mas voltar jamais. E a gente também conhece histórias lindas, eu particularmente conheço histórias lindas, assim, e não uma apenas, algumas histórias de pessoas que conseguiram, sim, ressignificar o relacionamento, conseguiram perdoar a traição, mas estabelecer um novo acordo, né? Uma comunicação mais eficiente, um jeito mais saudável de estar dentro de um relacionamento e são muito felizes, sem arrependimento, por terem mantido o relacionamento. E eu acho que casamento é um grande presente se a gente tiver sabedoria para lidar com ele. Meus parabéns, Ana. Sábia de conseguir refazer a sua vida, né? E agora, vamos ver, quem sabe é ele mesmo, o pai da sua filha, né? Muito amor para vocês e muita sabedoria sempre, tá? Eli, obrigada. Eu que Quer agradeço. concluir com mais alguma frase? Eu acho que só foco na existência mesmo. Eu acho que
existir é primordial, tanto para manter o relacionamento, quanto para manter a tua saúde mental. Então, Perfeito. foco nisso. E olha, gente, a Ana Cleudes Almeida, ela tem uma loja virtual que é de roupa cristã, que chama AC Moda _ Cristã. Entra lá, você que gosta de vestidos, esse mais feminino, você vai encontrar lá. É uma forma também de ajudar a Ana Cleudes e se ajudar resgatando aí sua identidade, seu feminino. E a gente tem também aqui o contato da Elisângela, que é Psi Elisângela Nina, tá certo? Isso, tá certo. Psi Elisângela Nina. Siga lá e aproveite também todas as dicas. Até a próxima, Claudinha. muito obrigada. E a vocês que participaram, muito obrigada. Depois eu vou ler todas as mensagens com muito carinho, tá? Vocês são muito importantes para mim.